Fala pessoal, aqui é o Juvenal e o mercado subiu muito forte, né? Agora a pergunta que fica é: será que isso faz realmente sentido ou será que isso é só uma forma de criar uma armadilha rápida? Porque, bom, até o momento dessa gravação, nada está realmente concluído. Mesmo assim, as bolsas elas estão reagindo forte, cripto está reagindo forte. O mercado ele já começou a comprar a ideia de que o conflito pode acabar. Só que uma coisa é a possibilidade, outra coisa é de fato a confirmação. E quando o mercado ele antecipa demais um cenário que ainda não virou fato, o risco ele não desaparece, o risco ele só muda. Então, hoje vai ser simples, né? Primeiro, vamos fazer uma leitura macro rápida para entender aí por que esse alívio aconteceu. Depois a gente vai direto para os gráficos para ver se isso tem estrutura ou se isso é só aí um ruído de curto prazo. Aproveita também, se inscreve no canal e deixa o like, mas vamos direto ao ponto. Esse movimento de alívio ele faz sentido, mas ele não é ainda a prova de que o risco saiu. O mercado ele está reagindo à possibilidade do encerramento do conflito, não ao encerramento de fato. E isso importa muito, porque o preço ele já começou a antecipar aí uma melhoria que não foi confirmada de forma definitiva. Então, o ponto de hoje não é discutir se acabou ou se não acabou. O ponto ele é entender que o mercado ele está comprando aí um cenário antes de uma conclusão real. E esse aí é exatamente o tipo de movimento que pode continuar se o fato de fato for confirmado, ou ele pode falhar muito rápido se tudo continuar aí no campo da narrativa e não se confirmar de fato, né? Também tem uma leitura política aqui que vale a gente observar que aqui o que eu estou falando de leitura macro, não de certeza. Parece aí que o Trump ele percebeu que esse conflito ele não seria aí tão simples quanto estava parecendo, né? E também que isso pode custar muito caro aí politicamente para ele, porque o conflito prolongado ele vai pressionar o petróleo cada vez mais. O petróleo está pressionando e vai continuar pressionando a inflação. A inflação ele pressiona o sentimento, pressiona o mercado, pressiona a gasolina e tudo isso gera custo político. Então é razoável a gente pensar que existe aí interesse em tentar construir uma saída antes que esse preço, né, esse custo aumente muito mais aí para ele. Mas mesmo aí com esse alívio, a cautela agora é necessária, né, porque o dano ele já foi feito. Parte do petróleo ele já deixou de circular. O choque ele já bateu no mercado, isso vai ter impacto. O risco geopolítico ele já entrou agora. E mesmo que tenha aí um caminho real aí para ele conseguir encerrar o conflito, a normalização ela não vai acontecer do dia para a noite. Não é porque aí a manchete ela melhora que o efeito econômico disso vai desaparecer no dia seguinte. Por isso, o erro agora é tratar esse respiro que o mercado está tendo como se o problema tivesse sido resolvido, porque não foi nem de perto. O mercado ele reagiu à chance de uma melhora. E a gente já viu várias vezes esse tipo de narrativa aparecer antes de uma confirmação concreta, né? Então, o que importa agora não é aí essa empolgação aí do dia, né? É o que vai ser confirmado depois. E o que precisa ser confirmado? Bom, primeiro, alguma evolução aí concreta no conflito. Isso é o mais importante. Não só aí uma fala, não só um rumor de uma possibilidade. A gente precisa também, o segundo ponto, né, o petróleo ele precisa aliviar de uma forma aí mais consistente. Porque se o petróleo ele volta a pressionar junto com o medo de inflação e volta junto a pressão aí em ativos de risco, então o petróleo precisa ter um recuo de preço. E o terceiro, o gráfico precisa validar, a gente tem que ver isso realmente no preço dos ativos, porque sem confirmação gráfica,
Isso aí continua sendo só um repique num mercado ainda nervoso, ainda muito complicado e ainda muito emocional. E é exatamente aí que muita gente vai acabar errando, né? Comprar esperança antes de comprar aí uma prova real da conclusão, né? É um fato já efetivo, né? A gente tem uma possibilidade, não algo que foi concreto. Mas vamos aproveitar, vamos para o gráfico para a gente ver qual é o impacto que está dando, como a gente está agora, qual que é a situação real do preço. No gráfico do Bitcoin que a gente vem acompanhando, né? Nada novo, a gente vê aí que a gente está nessa zona ainda dentro do caixote, teve aquele falso rompimento, o preço voltou. Eu até comentei no outro vídeo que a média de 50 tem perdido relevância nesse momento atual por estar dentro da zona de lateralização. Então, apesar dele estar fazendo resistência aqui na média hoje, é uma média que costuma fazer resistência, tem muito bot, muita gente que opera ela, então é um ponto de resistência, mas ela está fraca por estar dentro aí do caixote. Então a gente não teve nada conclusivo no Bitcoin. Não rompemos o topo do falso rompimento, que seria uma confirmação forte aí de que realmente o mercado está com força, e também não rompemos aí para baixo, aí, ainda estamos fazendo fundos ascendentes, então no Bitcoin ainda a gente está no ponto neutro. Só que a gente vê na bolsa foi bem forte, se a gente vê aí a alta que a gente teve foi muito relevante em Nasdaq. Aqui, uma alta bem relevante no dia de ontem, o S&P também uma alta bem relevante para o S&P, 3%, mais de 3% para o Nasdaq. Para cripto isso aí costuma ser muito pouco, né? Mas para a bolsa isso é muito relevante. Se a gente vem também para o petróleo, teve uma queda boa, mas ainda numa região muito alta, ainda o preço não aliviou o suficiente. Então, o que a gente tem agora, basicamente, é uma possibilidade. A gente não tem nada concreto aqui. Então, é muito complicado agora a gente tratar isso aí como realmente um alívio, né? No fim, o que a gente acaba vendo é que é só um alívio forte, mas é um alívio frágil, porque até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, dessa gravação, né, o mercado ele está reagindo ao que pode acontecer, não aí ao que já aconteceu. E isso muda tudo. Porque se o conflito realmente caminhar para um encerramento concreto, esse movimento, de fato, ele pode ganhar uma base. Mas se continuar aí só no campo da narrativa, o risco de uma devolução total desse movimento continua completamente real. Então, agora não é hora de tratar essa possibilidade aí com uma certeza. O mercado ele melhorou um pouco no curto prazo, mas ele ainda precisa aí provar no macro, no petróleo e no gráfico que de fato isso foi uma confirmação. Se você curte esse tipo de leitura macro, direta, sem narrativa de varejo, aproveita, se inscreve no canal, deixa o like e me acompanha no próximo vídeo. Porque aqui a gente não compra barulho, a gente espera a confirmação.